Olá, meu querido aluno, bem-vindo ao canal Redação Fácil. Foi um canal que eu criei para ajudar os meus alunos e também aqueles que querem aprender mais sobre redação voltada para o Enem, tá? Canal Redação Fácil. Te inscreve aí, ativa o sino, eu estou fazendo outros vídeos para você receber as notificações e também para ajudar esse conteúdo chegar para outros alunos. Hoje, esse vídeo bem amador, porque eu não tenho editor, eu gravo e posto. Eu não estou muito preocupado com essa coisa aí da edição. Quero mais ensinar você. Eu quero falar com você sobre a conclusão da redação Enem. A gente sabe, nós sabemos, que a conclusão do Enem ela tem algumas peculiaridades. Ela não segue aquele padrão que normalmente nós conhecemos de conclusão de redações tradicionais. Ela segue um modelo diferente. É isso que nós vamos ver agora. E essa diferença da conclusão é justamente porque na conclusão da redação do Enem aparece a proposta de intervenção, tá? Que nós vamos ver o que é isso. Então, vamos lá. A conclusão, você já sabe que ela é a fase final do texto dissertativo argumentativo. Geralmente ela ocupa o último parágrafo da produção. Isso você já sabe. Você deve reafirmar o que você apresentou, o que apresentou a sua tese, de modo a reforçar o problema ou questão discutida ou discutido por você até aqui. Então é o momento que você vai reafirmar essa tese. E no caso da redação do Enem, não só reafirmar, mas você também vai propor uma medida para que aquele problema seja minimizado pelo menos, tá? Aqui eu trago para vocês a estrutura da conclusão do Enem. Essa estrutura é com base na minha análise nas redações que tiram nota 1000. Eu percebo que normalmente as redações que tiram nota 1000, elas começam como? Elas começam reafirmando a tese que foi defendida e mencionada lá na introdução. Em seguida, vem as propostas de intervenção. Sim, as propostas, porque eu costumo orientar que você faça duas propostas, uma para cada causa, uma para cada argumento, uma para cada efeito. Eu não sei, enfim, o que o tema vai pedir, por isso que eu estou falando efeito, causa, tanto faz. E, por último, depois da proposta de intervenção, o aluno geralmente ele retoma aquele repertório que ele usou lá na introdução. Mais ou menos um exemplo como esse aqui, dessa redação de tiro 1000. Para aí o vídeo, dê uma lida, eu não vou ler para não tomar muito tempo, esse vídeo não ficar extenso, mas você percebe que ele de rosa tem a reafirmação da tese, em seguida tem uma proposta de intervenção que está aí marcado de verde, e aqui já no finalzinho, ó, você percebe aí, ó, aqui já no final, nós temos a retomada. Ó. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood foi o repertório que esse estudante começou a redação. Então percebam, retomada, proposta, tudo aqui de verde é proposta, e aqui a retomada da contextualização. Então, reafirmação com a estrutura, reafirmação da tese, proposta de intervenção e retomada da contextualização. Tá? Então, vamos seguindo aqui. O que é assim? No Enem, o que o corretor logo procura quando ele chega à conclusão da redação? Ele procura a proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é avaliada pela competência 5 da redação do Enem. São 5 competências e a proposta de intervenção ela é avaliada pela competência 5. Olha como é importante fazer uma boa proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela é composta, essa aqui eu vou pular, ela é composta por 5 elementos. Ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Ou seja, cada elemento desse equivale a 40 pontos na proposta de intervenção que você coloca. Se só tiver ação e agente, você vai ganhar só 80 na competência 5, porque sua proposta só tem 2 elementos. Se tiver 3, 120. Se tiver os 5, 200 pontos, que é o que vale a competência. Certo? Então, ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Tá? O primeiro elemento que eu quero ensinar para vocês, nós vamos ver agora cada elemento de forma bem breve, porque eu não posso deixar esse vídeo muito extenso, e também vocês não gostam de vídeos extensos. O primeiro elemento é o agente.
Quem é o agente? O agente é aquele que vai fazer, é aquele que vai praticar a ação naquela proposta. É o ator social que vai executar essa ação. Então, pare o vídeo aí e dê uma olhada. Aqui o que está marcado é justamente o agente. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, então a mídia aqui é o agente. Paralelamente, o Estado, o Estado aqui funcionando como o agente da ação. Tá? Quem pode ser agente em uma proposta de intervenção? Para começar, a proposta de intervenção ela vai depender muito do tema da redação, assim como os agentes da proposta vão depender muito do tema. Mas quem normalmente aparece? A mídia e o Estado, como você já viu lá, mas pode ser a prefeitura, os governos estaduais, os ministérios, a família, ONGs, sociedade, iniciativa privada, tá? São alguns agentes possíveis. Ok. O próximo, a ação, tá? O que é a ação? A ação, gente, é o principal elemento. Uma vez um aluno meu ele fez uma proposta, ele colocou agente, meio, detalhamento e efeito, mas não tinha ação. Se não tem ação, é zero. A ação é o principal elemento da proposta. O agente é para a ação, o meio é da ação, o efeito é da ação. Então a ação ela é tudo dentro da proposta de intervenção. A ação é o que será feito. Tá? Você coloca um agente e diz o que ele vai fazer. Então pare o vídeo aí e dê uma olhada aqui nessa ação. A mídia faz o quê? Informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, com pessoas portadoras. Olha o outro. Deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Ou seja, normalmente a ação ela é iniciada por um verbo. Esse verbo informe, deve, enfim. Alguns exemplos aqui de ações. Deve direcionar mais verbas, é necessária a divulgação dos direitos da população. Normalmente a ação ela começa com um verbo, tá? O terceiro elemento é o modo meio. O modo meio diz respeito a como essa ação vai acontecer. Eu já tenho um agente, eu já tenho uma ação, e eu preciso dizer como essa ação ela vai se dar. Ou seja, como ela vai ocorrer. Aqui, mais uma vez, para aí o vídeo e dê uma olhada nesse exemplo de meio. Está aqui, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos. Olha o meio da outra ação. Por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema. Olha só. Normalmente, o meio, ele começa com essas palavras. Por meio, por intermédio. Olha aqui, uma maneira de fazer isso seria... Olha o outro, com verbo no gerúndio, promovendo festivais. E alguns professores não preferem, mas também o através pode ser usado para denotar o meio, tá? Vamos lá, então. O outro, só aqui que eu passei, né, porque eu estou correndo por conta do tempo, para a gente não confundir, deixa eu voltar aqui, os slides. Logo, atenção, o Ministério da Educação junto ao Ministério da Cultura, e aqui eu tenho dois agentes. Agora, se eu digo o Estado, por meio do Ministério da Economia e da Cultura, agora eu tenho meio. Embaixo, se eu colocar por meio, vira meio. Se eu colocar junto ao, são dois agentes nessa ação. Tá? Só aí uma dica. O quarto elemento da proposta de intervenção é o efeito. O efeito diz respeito a qual é o objetivo dessa ação, qual vai ser o resultado dela, o que se espera. Normalmente, o efeito ele começa com as seguintes palavras: para que, a fim de que, confito, com o objetivo de, e alguns verbos do gerúndio. Olha o exemplo aqui, a fim de formar cidadãos informados. Olha o outro, confito de amenizar o problema. Aqui são os efeitos, os objetivos esperados com essa ação, tá? Para que as periferias não sejam esquecidas. Olha o verbo do gerúndio, visando incluir as classes mais baixas. Visando o objetivo, o efeito. Espera-se com isso que todos possam ter acesso ao entretenimento. Espera-se com isso, efeito, tá? E para terminar, o último elemento, que é aqui, é justamente aqui que muitos alunos
não ganham 200 porque eles esquecem-se de colocar o detalhamento. O detalhamento é um acréscimo, é uma informação a mais que você vai dar ou ao agente, ou à ação, ou ao meio, ou ao efeito. O detalhamento é o elemento que acrescenta, leia aí, que acrescenta informações. Que informação é essa? Uma justificativa ou uma explicação, ou à ação, ou ao agente, ou ao modo meio, ou ao efeito. Eu não preciso fazer isso de todos, apenas de um elemento. O detalhamento vai ser uma justificativa ou explicação para um dos elementos, tá? Então vamos lá. Eu posso fazer, por exemplo, detalhamento do agente, como um exemplo aqui, ó. A mídia, olha o detalhamento, instrumento de ampla abrangência. Percebam que aqui eu tenho uma explicação, uma justificativa por que a mídia. Isso é um detalhamento. O Estado, principal promotor da harmonia social, eu estou explicando quem é o Estado. Isso aqui corresponde ao um detalhamento. É uma justificativa, uma explicação de quem é esse agente. Isso aqui corresponde, que está de verde, a um detalhamento do agente. O detalhamento pode ser da ação. Você pode olhar aí, ó. O governo poderia investir mais nos cinemas, pois é um ambiente de lazer e um lugar onde pode se levar a família. Isso é uma justificativa do porquê investir nos cinemas, uma justificativa da ação. Isso é detalhamento. E aqui eu tenho mais, ó, mais exemplos, tá? Do agente eu já coloquei aqui para vocês os exemplos. Assim, órgãos do governo, como o Ministério da Cultura ou o Ministério da Cidadania, isso também é uma exemplificação do agente. O detalhamento pode ser do modo meio. Então você percebe aqui, ó, deve investir em infraestrutura para amenizar esse problema. Através aqui é o meio, da criação de cinemas e sem restringir o consumo de alimentos que não forem adquiridos nos locais, pois muitas vezes o preço da pipoca é mais caro que o ingresso. Ó, é uma justificativa para o meio, por isso que é o detalhamento do meio. E o detalhamento do efeito. O detalhamento do efeito é só você fazer um efeito do efeito. Ó. Olha aqui, conflito de baratear as entradas, é o efeito, incentivando, portanto, a ida de telespectadores de cada canto do país às salas. Percebam que é um desdobramento de um efeito dentro da mesma proposta. Alguns alunos dizem que é mais fácil fazer detalhamento do efeito, porque você coloca um efeito do efeito. Aí você vê qual que fica melhor para você. Tranquilo? Para o vídeo aí, dá uma lida nessa outra redação. E é isso. Me segue aí no Instagram, curta esse vídeo, compartilhe. Eu estou fazendo justamente para ajudar aqueles alunos que têm dúvidas em redação. Foi bem rápido, eu sei, mas é por conta do tempo, tá bom? Forte abraço, espero que você aprenda. Qualquer dúvida, tá aí o meu Instagram. Mande para mim que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a melhorar em redação do Enem. Forte abraço, até a próxima.